Não contratar pessoas por dívidas é ato discriminatório. Meu nome é Walter dos Santos e você está no canal Explicando a Notícia. Vejam, empresa que investiga empregados e candidatos à vaga de empregos para verificar se ele tem dívida ou não, comete ato discriminatório. Com este entendimento, a 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a IBM Brasil, Indústria de Máquinas e Equipamentos Limitada, ao pagamento de R$ 25 mil de indenização por danos morais, por impor como condição para permanência no emprego a ausência de dívidas, ou seja, o cidadão só permanecia empregado se não tivesse dívida, se não estivesse inadimplente, não podia dever nada na praça. E por esta razão, os ministros do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, entenderam que esta conduta da empresa, ela, além de ser antijurídica, é discriminatória. E vejam, a empresa, ela não só investigava os seus empregados já efetivos, mas como também fazia uma investigação daquelas pessoas que pretendiam trabalhar na empresa, ou seja, os candidatos à vaga de emprego nesta empresa eram investigados, o que de todo é repudiável no direito brasileiro. Este caso, para que vocês compreendam, foi apurado pelo Ministério Público do Trabalho em janeiro de 2014, a partir de denúncias sigilosas sobre a prática na sede da empresa em São Paulo, em que ficou constatado que ela fazia uma verdadeira investigação dos empregados. Na investigação, o Ministério Público descobriu que não só os empregados eram investigados acerca de antecedentes, para saber se eles tinham antecedentes criminais ou não, bem como para saber se eles eram inadimplentes, se o seu nome estava no SPC ou Serasa. Caso estivesse, eram imediatamente dispensados. Além disso, a empresa investigava ainda os candidatos à vaga de emprego. Só entrava na empresa se o seu nome não tivesse no SPC ou Serasa. Caso esses candidatos tivessem alguma restrição de crédito, eles eram selecionados e, posteriormente, ao ser constatado que eles tinham dívida, eram dispensados. O caso ele iniciou em São Paulo, na Justiça do Trabalho Normal, subiu para o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, cuja sua sede fica em São Paulo. No próprio TRT de São Paulo, os julgadores entenderam que a conduta da IBM foi discriminatória e impeditiva de acesso ao emprego por parte dos cidadãos. Veja o que diz parte do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Permita que eu leia para vocês. Vejam, está entre aspas porque fora extraído do acórdão publicado pelo Tribunal Regional do Trabalho. O exame da vida creditícia dos empregados e dos candidatos a emprego era a atividade rotineira da gestão de pessoas, estando a manutenção do contrato ou a sua celebração dependentes dos resultados dessa consulta. Em outras palavras, o que quis dizer aqui os julgadores? Eles só te contratavam se você não tivesse nenhuma restrição de crédito. Igualmente, mesmo para aqueles candidatos que já tinham sido contratados, ou seja, já tinham se transformado em empregados da empresa, para que eles permanecessem empregados, permanecessem trabalhando na IBM, eram investigados periodicamente. Era um verdadeiro absurdo. Veja, você empregado em qualquer que seja a empresa e ter a sua vida revirada
para saber se você está devendo ou não na praça. Só se estiver sem nenhuma dívida é que você permanece com o seu emprego. Ou seja, a manutenção, a permanência no emprego estava condicionado a você pagar as suas contas em dia ou não. Isto consta no acórdão, que mais para frente eu vou deixar o número do processo para vocês ter conhecimento da fonte. O tribunal registrou ainda no acórdão, veja, a potencialidade de atingir a dignidade, a intimidade e a vida privada de uma coletividade indeterminada de pessoas. Aqui os julgadores evidentemente estão registrando a potencialidade aí de atingir a dignidade das pessoas. Após o caso ser julgado pelo Tribunal Regional da 2ª Região, subiu para o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, aonde ficou constatado mais ainda a invasão da privacidade das pessoas. E a 6ª turma do TST confirmou que a conduta da IBM foi sim discriminatória. Em parte do julgado, os ministros assim consignaram. Permita que eu leia para vocês entenderem exatamente o que disse os ministros. Eu vou fazer questão de ler entre aspas para seguir fielmente o que foi dito no julgamento. Veja, deixa eu grifar para você saber exatamente aonde eu estou aí na tela do seu dispositivo. Abre aspas. Na medida em que impede a contratação de trabalhadores e manutenção no emprego pelo simples motivo de possuir dívidas, fecha aspas, gera aqui a conduta discriminatória. É isto que os ministros estão querendo dizer. Esta conduta discriminatória, ela resta configurada por quê? Porque houve aqui o impedimento na contratação, bem como a manutenção, a permanência do empregado no emprego, exatamente porque possuíam dívidas, ou até mesmo aqueles candidatos a emprego, a vaga de emprego na empresa, caso possuísse dívidas, também não seriam contratados. E isto está mais do que evidente que é uma conduta discriminatória, como bem acentuou os julgadores. Além de discriminatória, os ministros ainda acentuou que a conduta da empresa foi antijurídica. Por quê? Por invadir a privacidade das pessoas sem nenhum amparo no ordenamento jurídico. Por que que eles dizem aqui sem nenhum amparo no ordenamento jurídico? Ora, empresas que contratam pessoas para trabalhar em seus quadros não têm o poder legal de investigar ninguém para saber se essa pessoa tem ou não dívida. E mesmo que assim fosse permitido, no ordenamento jurídico não há qualquer previsão legal para que a pessoa deixe de contratar outra pelo simples fato deste candidato a emprego possuir dívida, possuir restrição de crédito. Não tem qualquer fundamento, além do mais gravoso aqui, que é a antijuridicidade. A empresa não tem poder de investigar ninguém, salvo as empresas de investigação, mas aí não investiga pessoas, nem essa, é outro tema para explicar. Empresas normais não têm embasamento jurídico, não tem base legal para investigar qualquer cidadão. E aí eu peço licença mais uma vez para ler exatamente como está no acórdão o que os ministros disseram. Veja, por se tratar de conduta que atinge uma coletividade de trabalhadores com grau de reprovabilidade diante da ordem jurídica, resta configurado o dano moral coletivo. Assim assinalou os ministros do TST. No julgamento, a turma destacou ainda que a indenização por dano moral puro, que foi o caso, não exige prova do dano. O que ele quer dizer aqui? Para eu te condenar, empresa, por dano moral, não há que se falar em necessidade de provar o dano. Basta que o quê? Basta que haja aqui a conduta, como ficou demonstrado nesse processo. Veja o
que disse os ministros, está devidamente comprovada a pesquisa creditícia, né, a pesquisa de crédito, com rotina de gestão, o que autoriza o deferimento, ou seja, a condenação na indenização por dano moral. Assim concluíram os ministros do TST. A fonte de todas essas informações consta lá na Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho, bem como todas essas informações que eu citei para vocês foram extraídas do processo cujo número encontra-se na descrição deste vídeo. Um forte abraço para você, fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.